É a província petrolífera mais importante descoberta nos últimos 50 anos no planeta, né? E tem mostrado resultados absolutamente extraordinários em termos de produtividade dos povos. Então, uma riqueza absolutamente inédita na história do desenvolvimento nacional. Veio tapar um buraco, uma lacuna que nós tínhamos, que era uma deficiência energética. Nós sempre fomos um país dependente energeticamente, inclusive de fornecimento externo. Muito bem, o pré-sal traz ao Brasil essa possibilidade de, efetivamente, nós construirmos um projeto soberano de desenvolvimento nacional, do ponto de vista científico, tecnológico, de engenharia, né? e que garante a segurança energética, a soberania energética brasileira por todo o século XXI. Então, também o petróleo e o gás natural serão, durante o século XXI, a principal fonte energética da humanidade. Hoje respondem por 60% da matriz energética mundial. Então, o Brasil tem essa possibilidade de enfrentar o século XXI com uma base energética que vai lhe permitir, efetivamente, um desenvolvimento controlado e soberano da sociedade brasileira e do país como um todo. Então, o que está se fazendo hoje, no esquartejamento da companhia, né, e na venda de ativos da companhia, atinge centralmente essa oportunidade que o Brasil teve. Quer dizer, estão transformando o pré-sal da maior oportunidade na história nossa de desenvolvimento sustentável ao longo do século XXI, numa ameaça ao Brasil. Nós estamos desnacionalizando essa riqueza. Então, nós estamos transferindo, inclusive, o exercício da inteligência nacional na sua mais na forma mais sofisticada, inclusive do seu ponto de vista científico e tecnológico. Nós estamos transferindo essa oportunidade para centros de pesquisa no exterior, para universidades no exterior. Não é mesmo? Então, o que está se fazendo é efetivamente um crime contra a soberania nacional, com o desenvolvimento autônomo e soberano brasileiro. Pois é, o povo perde dia a dia o seguinte: por exemplo, quando você desnacionaliza, porque não estão privatizando, na verdade estão desnacionalizando a economia nacional e centrado na energia, entrando petróleo e gás natural com isso. Então, o que é que nós estamos fazendo? Para que você desnacionalize, o investidor estrangeiro não vai ver com bons olhos que nós tenhamos no Brasil um preço controlado de combustíveis, né? Tanto para a indústria como na área para doméstico, por exemplo, o gás de cozinha, né, que influencia na vida diária do cidadão brasileiro, né? Então, ele só vem se você praticar no Brasil preços internacionais, né? Não é. E nós, como autossuficiente, o pré-sal tem um potencial imenso. É possível, o pré-sal proporciona que o governo gerencie esses preços da melhor forma possível para o cidadão. Quando você internacionaliza esses preços, quando você põe o chamado PPI, que é o preço do petróleo importado, você está pagando no Brasil, autossuficiente, com grande produção de energia, você está pagando o mesmo preço que um país que não tem energia, que importa essa energia. Então, isso é fundamental. E nós vimos logo no gás de cozinha. Quando aumentou o gás de cozinha, 15 milhões de lares brasileiros voltaram a lenha, né? E hoje já saiu até, não sei se é verdade, né, o botijão pode ser vendido pela metade. Está entendendo? Pelo peso. A metade do peso. E custar a metade, que isso é uma coisa absolutamente absurda. Para enganar o povo, né? Para enganar. Então, o pré-sal na mão da Petrobras, por conseguinte, na mão do governo, permite ao governo o gerenciamento desse preço, como fazem todos os países do mundo. Entendendo que produzem na sua produção de riquezas naturais, estratégicas, o preço interno é controlado. Entendendo? Então, isso tem um impacto na vida das pessoas absolutamente concreto e visível no dia a dia. Discutido muito. Quer dizer, é uma questão ideológica, é uma questão de visão de sociedade, país e mundo, né? Uma visão em que você compara, você contrasta uma consciência de que as riquezas nacionais têm que ser produzidas em favor do povo brasileiro, em favor da sociedade brasileira, em favor do desenvolvimento econômico, social, científico e tecnológico brasileiro, da engenharia nacional,
uma visão de que isso é secundário, uma visão puramente financista, né? E que a gente sabe que o sistema financeiro internacional não é dominado pelo Brasil, não é mesmo? Então, quando você abandona essa visão, eu diria, nacionalista do desenvolvimento nacional, você transfere tudo isso para interesses não brasileiros. Entendeu? É uma visão diferente, quer dizer, uma visão de um país soberano, um país com essa riqueza nossa, tem o dever de ser soberano, né? Transforma esse país num país subalterno, submisso a interesses que não são efetivamente interesses brasileiros. Primeiro é o povo tomar consciência disso, é o cidadão brasileiro tomar consciência disso, tomar consciência, no caso do pré-sal, da gigantesca riqueza que nós descobrimos e dessa importância para nós sermos efetivamente um país soberano e que o cidadão brasileiro seja o beneficiário dessa riqueza, do aproveitamento dessa riqueza, né? Então, essa é fundamental, porque é o povo engajado e consciente dessa riqueza e do fato dele ser proprietário dessa riqueza. O povo brasileiro tem que ter consciência que nós, povo brasileiro, nós cidadãos, nós somos os proprietários. Então nós temos o dever de guardar essa riqueza e preservar essa riqueza para um desenvolvimento efetivamente que nos garanta um futuro socialmente justo, com um desenvolvimento social, econômico, científico, tecnológico, que é o nosso benefício, né? Porque quando você desnacionaliza a economia e a atividade industrial, você transfere a inteligência, a necessidade de inteligência e competência profissional, principalmente da área de engenharia, para o exterior. Por exemplo, a gente acha que a indústria automobilística, por exemplo, é inserida no PIB brasileiro, né? Mas o que é que tem de brasileiro a indústria automobilística? É zero identificação de desvios, né? Na gestão dos contratos da Petrobras com empresas nacionais, nós fomos e punimos as empresas nacionais. Punimos as empresas nacionais. Em nenhum país do mundo se faz isso. Nos Estados Unidos não se fez isso na crise de 2008. A GE faliu. A GM faliu. A GM e GE acabaram com uma empresa? Não. O governo americano puniu os responsáveis, né? E salvou duas empresas que são estratégicas para os Estados Unidos também, para o país, para a nação norte-americana. E nós não. Nós destruímos as nossas empresas. Está entendendo? Como isso, só de engenharia, eles calculam que milhares de empregos de engenheiros deixaram de existir no Brasil. Eu visitei os estaleiros lá do polo do Rio Grande do Sul. Eram estaleiros extremamente modernos, né? Hoje acabaram os estaleiros. Nós acabamos com as nossas empresas privadas brasileiras, quando todo o país defende suas empresas privadas. Se houver desvios, punem exemplarmente os responsáveis pelos desvios, mas não punem a empresa. Não é mesmo? Então, isso é uma coisa que na verdade, teve um impacto, e essas empresas hoje estão sendo vendidas para empresas estrangeiras. Não é mesmo? Então, nós estamos transferindo, quer dizer, o usufruto de uma riqueza absolutamente extraordinária, na verdade, como transformamos isso numa oportunidade para empresas estrangeiras, para países estrangeiros no Brasil. Essas medidas que estão sendo tomadas, que têm sido passadas à população, é que a Petrobras é uma empresa falida, né? E não é uma empresa falida. A Petrobras é uma empresa robusta, sempre foi uma empresa robusta do ponto de vista financeiro, né? A dívida, você discute a dívida. O que importa para o banco que empresta é você ter reservas, ter recursos para pagar a dívida. E nós sempre fomos uma empresa extremamente robusta. Todas as vezes que nós fomos ao exterior buscar recursos, eram oferecidos cifras muito além daquelas nossas necessidades. O sistema financeiro internacional tem consciência do poderio que a empresa tem e da capacidade da empresa de pagar suas dívidas. E está aí o pré-sal produzindo. Outro dia completaram um poço do pré-sal produzindo 65 mil barris por dia. Isso um poço dá mais de $1 bilhão por ano, né? Com petróleo a $60 o barril. Então,
Isso tudo tem que ser entendido, tem que ser levado à população. O cidadão tem que saber disso, para ele tomar consciência, e respondendo a sua pergunta, ele tomar consciência e não permitir se movimentando, se mobilizando, se expressando, né? De uma forma ordeira, mas porém concreta e firme, que isso é contra os interesses dele mesmo, cidadão brasileiro. E na década de 70, a Petrobras ela explorava petróleo no Iraque, sob convite do governo iraquiano. E nós descobrimos o maior campo do mundo daquela década, chamado Majnun. Muito bem. Logo que as reservas de Majnun começaram a ser concretamente avaliadas, nós fomos chamados, estava em Bagdá, eu era o gerente de exploração em Bagdá, fomos chamados pelo governo iraquiano. E o governo iraquiano disse: olha, meus amigos, muito bem, vocês descobriram uma reserva gigantesca, só que é o seguinte, é uma riqueza tão grande que não há condições para nós, governo iraquiano, mantermos essa riqueza na mão de uma empresa estrangeira, ainda que estatal, ainda de um país que é amigo do Iraque. Nós tínhamos quebrado o boicote do petróleo iraquiano determinado pela Corte de Haia. E ele disse: olha, vocês vão entender, mas não é possível, nós vamos ter que nacionalizar isso. Então se preparem, que nós vamos entrar num processo de ressarcimento dos investimentos feitos, e o contrato nós vamos achar um meio, né, de suspender esse contrato e essa riqueza passar para o governo iraquiano. E assim foi feito, fomos indenizados, essa coisa toda. Muito bem. O que está em jogo, num momento sob a pressão, na minha opinião, é a segurança nacional, é a soberania brasileira, né? Então, isso não pode estar na mão de empresas estrangeiras, na minha modesta opinião. Então, revertida essa situação, quer dizer, a sociedade brasileira tomando consciência da riqueza que nós descobrimos, da importância que essa riqueza seja explorada e produzida a longo prazo, né, em favor do nosso desenvolvimento. Então, sentarmos na mesa com essas empresas que adquiriram isso e negociarmos. O professor Gilberto Bercovici, da Universidade de São Paulo, de Direito Comercial, eu acho, da Universidade de São Paulo, ele levanta isso muito bem, quer dizer, há uma certa ameaça, quer dizer, um certo atentado à soberania brasileira quando você transfere para interesses não brasileiros, enfim, uma série de direitos em relação a uma riqueza que é estratégica para o Brasil, é estratégica para o mundo. O petróleo é estratégico, geopolítico mundial. Então, na minha opinião, é isso, ultrapassada essa fase, é nós avaliarmos o que aconteceu, para, se necessário for, chamarmos as empresas e renegociarmos esses contratos, porque isso é de interesse nacional, entende? Então, agora, você vai quebrar contratos e tudo mais? Não, nós vamos discutir isso de uma forma ordeira, né? Indenizando, né, os gastos que foram feitos, essa coisa toda, mas recuperar esses campos, né, para a gestão nacional. Por exemplo, o problema da cessão onerosa, que está marcada para ser leiloada em novembro, se não me engano. E a cessão onerosa é um contrato que a Petrobras fez com o governo brasileiro, né? São alguns bilhões de barris, são 12, 15 bilhões de barris descobertos pela Petrobras. A questão do preço, no final das contas, não é o ponto principal. O ponto principal é nós termos a propriedade disso, nós sermos soberanos para... Né? Mesmo que fosse pago um preço absurdo, não era válido, porque isso é problema de soberania nacional, né? Do país ter em suas mãos, do governo brasileiro ter em suas mãos a condução do desenvolvimento nacional, não é mesmo? Então, esse aspecto.